Bom, irmãos, paz do Senhor, nós vamos iniciar mais um estudo e hoje acho que vai dar para a gente gravar, os irmãos que não estão podendo vir acompanhar também. Nós vamos fazer uma intercessão ao Senhor para a gente iniciar. Quem puder colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, ó Deus, uma bênção em favor da nossa vida. Amado Pai, nesse momento que vamos passar estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais das coisas relacionadas, ó Deus, ao Teu reino, Senhor. Teu Espírito possa encontrar liberdade para operar na nossa vida. Precisamos da assistência do Teu Santo Espírito para compreender, para, Senhor, assimilar aquilo que nós estamos estudando. Que o Senhor possa abençoar a comunidade, Senhor, aqueles que não puderem estar conosco reunidos, mas que de alguma forma eles possam ser alcançados, abençoados também por Ti, Senhor. Nos fortaleça na fé, nos dando, Senhor, maturidade espiritual, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Bom, irmãos, os irmãos estão aí com a apostila nas mãos, né? Então, nós vamos abrir aí a página de número 30. É isso mesmo? Salvação prometida. Bom, irmãos, só uma recapitulação aqui daquilo que nós estudamos até agora. Na primeira lição, nós estudamos sobre a Bíblia, porque que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros, e como que Deus, Ele se revela ao homem através das Escrituras, que é uma revelação progressiva, mas que toda a Bíblia, cada livro da Bíblia está interligado. Ou seja, uma revelação completa que está na palavra do Senhor e, portanto, não há como desprezar nenhuma parte das Escrituras. Então, essa foi a primeira lição, conhecer um pouco mais sobre esse livro que é a Bíblia, uma vez que nós vamos trabalhar a salvação através da Bíblia. Nós aprendemos que o que diferencia a Bíblia dos outros livros é o que mesmo, irmãos? Só para recapitular, que a Bíblia é um livro divino e humano, né? Um livro divino e humano. Depois, na segunda lição, nós estudamos como que o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, utilizando-se mal da sua liberdade, foi seduzido pela tentação, né? E o pecado então atingiu o homem errou o alvo, não é isso? Trabalhamos a questão do pecado, que o pecado é errar o alvo, então o homem errou o alvo e trouxe consequência para ele e para toda a humanidade, sendo então Adão o primeiro homem, né? Estudamos ali, aprendemos que a culpa de toda a humanidade já nascer debaixo do pecado foi de Adão, né? E não da Eva, como alguns querem apresentar, porque a cabeça da humanidade, Adão é o cabeça, representante, federativo, né? A cabeça da raça humana. Bom, o homem então, segundo lição, debaixo desse pecado, nós aprendemos que o primeiro pecado foi o quê? Soberba. Então o primeiro pecado foi o pecado da soberba. E hoje nós vamos entrar, nessa segunda lição, nós aprendemos por que o homem então precisa de salvação. Uma vez que o homem ficou debaixo da maldição por causa do pecado, ele então necessita de salvação. Quem é que precisa de salvação? Todos os homens, porque todos nascem debaixo do pecado original, né? Então todos os homens necessitam da salvação. E hoje nós vamos falar sobre a salvação prometida. Salvação prometida.
E o texto áureo aqui para nós é Gênesis 3, versículo 15. Quem quiser ler aí, tá? Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui fala de uma promessa de Deus. Depois da queda do homem, Deus faz aqui uma promessa de julgar Satanás, né? Aqui se tem uma inimizade, mas uma promessa de que a descendência da mulher, e essa descendência aqui nós estudamos que algumas versões trazem o descendente, que seria a versão melhor, é o descendente, porque está relacionado a Cristo Jesus, né? E não a Maria, como a teologia católica tenta colocar, né? Então o descendente é Cristo, que nasceria para salvar o homem e para julgar o inimigo. Quem aí fez a leitura semanal? Quem fez a leitura semanal aí dos textos bíblicos? Todas leituras. Alguns? Mais ou menos. Bom, o objetivo da aula, irmãos. O objetivo da aula é compreender a primeira promessa como incondicional. Compreender por que o profeta Isaías é considerado um profeta messiânico. Compreender como Satanás procurou e procura se opor ao plano de Deus, perseguindo e enganando os homens com falsas promessas. Compreender que Satanás já tem seu destino traçado desde o início. E por que saber isso é importante? A primeira promessa é incondicional e soberana. Por que nós vemos que ela é incondicional e soberana? Gênesis 3,15, que é o que nós vemos aí, está falando que Deus já prometeu que haveria de vir o descendente para punir Satanás e resgatar o homem, salvar o homem. Então, esse descendente é o Senhor Jesus. Romanos 4, 13 ao 25, e também vai estar falando dentro dessa direção sobre a descendência que viria para a salvação do homem. Hebreus 6, 13 ao 17, 2 Coríntios 1, 20, Efésios 2, 8. Efésios 2,8 é aquele famoso texto que nós conhecemos muito bem. Pela graça, né, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Uma coisa aqui, irmãos. Alexander, ele destaca que desde o início Satanás procura impedir o cumprimento dessa promessa e cita alguns textos que vale a pena examinarmos. Vamos ao primeiro texto aí. Os irmãos vão colocar aí, usar a caneta e completar que faltou aí, Gênesis 4, 8. Está Gênesis 8 aí, né? É Gênesis 4, 8. Na página 31. Gênesis 4, 8. Gênesis 4, 8. Agora vamos abrir e ver o que está escrito em Gênesis 4, 8.
Pode ler para nós aí, Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Os irmãos vão lembrar que, nesse episódio de Caim e Abel, os dois irmãos ofereceram sacrifício a Deus. Mas quem ofereceu o sacrifício aceitável, perfeito a Deus, foi Abel. Então Deus aceitou o sacrifício de Abel. Abel estava dentro do plano de Deus nesse sentido aí, né? Caim, então, ele faz o quê? Ele mata o seu irmão. O inimigo vai começar a partir daí sempre tentar impedir que a descendência da mulher, a promessa se cumpra. E nós vamos ver isso no próximo texto citado aí, que é o Gênesis 32:6. O que está no Gênesis 32:6? Exatamente. O homem às vezes quer que Deus se adeque à ideia dele, mas não ele se adequar ao plano de Deus, ao projeto de Deus. E o plano de Deus, o plano de redenção, é um plano imutável, está registrado e revelado nas Escrituras. Né? E isso é inegociável. Inegociável, exatamente. Então lê para nós aí, alguém pode ler? Gênesis 32:6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos até o irmão Esaú, e também ele veio a encontrar-te, e 400 varões com ele. O que estava acontecendo aí? Esaú estava querendo matar o seu irmão. Por que Esaú estava querendo matar a Jacó? Porque Jacó havia tomado a bênção da primogenitura. Deus tinha então Deus havia elegido Jacó quando eles estavam ainda no ventre da mãe. Deus falou que Jacó seria ali o escolhido. Mas quem nasce primeiro foi Esaú, mas Esaú despreza a bênção da primogenitura, transfere a bênção para Jacó. O herdeiro passa a ser agora Jacó, e é exatamente dessa linhagem que vai sendo traçado para chegar no descendente que nós vamos ver cumprindo em Cristo Jesus lá na frente. Então, mais uma vez, o inimigo aqui tenta de alguma maneira armar, né? Mas Deus interviu. Aí o que nós vemos logo em seguida? Mais uma tentativa aqui, Alexander cita para nós, Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 22, fala, irmãos, daquele momento em que Moisés escapa de um plano terrível do faraó. Lembra disso? Capítulo 1, versículo 22. 15 ao 22. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome de outra era Puá, e disse: quando ajudardes no pacto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. Então, qual que é a intenção? Você tem ali o povo de Israel está ali, peregrinando no Egito. Você tem uma promessa de que o descendente viria. O inimigo utiliza então e dá uma ordem para matar todos os meninos. Mas Deus providencia o recurso para que Moisés fosse livre daquela cilada, né? E não só isso, Moisés ainda foi, além de ser preservado, foi trabalhar
para se tornar depois o líder, né, do povo de Deus. Uma outra oposição do inimigo nós vemos em 1 Samuel capítulo 18, versículo 11. 1 Samuel capítulo 18, versículo 11. E Saul tirou uma lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. O plano de Deus então passa para a descendência, a promessa passa para a descendência de Davi. Saul tenta eliminar Davi, né? Então, mais uma vez, você vê aí a oposição do inimigo, sempre, né? Se opondo. E aí nós vamos ver mais uma outra investida, agora em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Só que na sequência, os irmãos vão ver que um dos filhos é escondido e preservado. Continua lendo. Porém, Josabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josabete, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atalia, de modo que não o matou. Esse era um descendente de Judá, e nós sabemos que a promessa de Deus é que o descendente viria da tribo de Judá. Naqueles dias era muito comum fazer-se aliança casando-se na família de reis para estabelecer alianças para promover paz. O que aconteceu? Houve essa aliança com a família de Jezabel e isso quase custou o interrompimento da descendência da aliança de Davi. Mas Deus interviu mais uma vez e preservou aquele que Deus havia separado, porque Deus fez uma promessa, e Ele fez essa promessa lá, que era incondicional: o descendente vai vir. Então nada que o inimigo fizesse iria impedir Deus de cumprir a sua promessa de que o descendente, que é Cristo, viesse para salvar a humanidade. O inimigo tentou de todas as formas, mas Deus sempre estava intervindo para preservar e fazer com que a promessa dele se cumprisse. Aí depois dessa nós temos outro exemplo, que é já agora no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 2, versículo 16. Alguém imagina? Se quem não leu, imagina o que nós vamos falar aqui? Quando Jesus nasceu, aqueles magos falou para Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos. Exatamente. Tentar. Mais uma vez o inimigo tentando que Herodes toma conhecimento que Jesus tinha nascido menino, e ele vai inquirir quando foi que apareceu a estrela
e ele fazendo o cálculo, ele falou assim: esse menino deve estar mais ou menos com uns 2 anos de idade agora. Então eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aí eu vou eliminar a possibilidade do rei de Israel vir dessa criança. Mas mais uma vez Deus interviu, né? Deus interviu. Mas o que nós vemos aí, no 2,16, pode ler para nós? Então Herodes, vendo que ele tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente queria dos magos. Então, agora os irmãos vão entender melhor o que nós vamos ler agora em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 5, que é a última referência nossa aqui. Apocalipse 12, versículo 3 e 5, 3 ao 5. Do 3 ao 5. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Exatamente. Então nós vemos aí que essa visão do Apocalipse 12, na verdade, é uma representação, é um sinal que vai mostrar como que o inimigo, desde o início, pelejou para tentar impedir com que o plano de Deus de redenção acontecesse. Então é exatamente isso que essa visão aí da mulher vestida de sol representa. Então o que nós vemos nesses versículos até agora? Nós vemos assim que o primeiro homicídio de Caim, né, se opondo ali ao seu irmão Abel. Depois nós vemos Esaú perseguindo seu irmão Jacó. Depois nós vemos a matança das crianças por Faraó e o escape de Moisés. Depois nós vemos Saul perseguindo Davi. Depois Herodes tentando matar Jesus. Tudo isso demonstrado em Apocalipse 12, versículo 3 e 5. Mas aí nós temos uma pergunta: quem é essa mulher? Maria? É uma resposta. Alguém pensa diferente? Quem é essa mulher? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa mulher que deu a luz. Essa mulher que deu a luz. Maria, no caso. Então nós vamos esmiuçar isso aí. Vamos lá. Os profetas anunciaram essa salvação. O assunto nosso é a salvação anunciada, né? Os profetas sempre anunciaram a salvação em Cristo Jesus. Entre os profetas maiores, destacamos o profeta Isaías. Esse profeta Isaías é considerado o profeta messiânico. De acordo com Heidegger, de fato Isaías é muitas das vezes referido como profeta messiânico, devido às muitas profecias dele que se cumprem especificamente em Cristo. Ele escreveu essas profecias mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele vai destacar diversas profecias do livro de Isaías que teve seu cumprimento no primeiro advento, ou seja, na primeira vinda de Cristo. Vamos ver, abre para nós vamos ler aqui mesmo, né? Isaías 7,
versículo 14. Isaías 7, 14. Qual é a promessa, qual é a profecia aí? A virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Qual é o cumprimento dessa profecia? Está em Mateus 1, 18 ao 23. O que está escrito em Mateus 1, 18 ao 23? Lê para nós Mateus 1, 18 ao 23. Pode ler? Pode. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida com o Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor. Em sonho disse: José, filho de Davi, não tema, receba Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos teus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará a luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a profecia de Isaías aqui, 700 anos antes, ela tem seu cumprimento ali, e o próprio anjo encarrega de falar que aquele era o cumprimento dessa profecia, né? Agora, a bem-aventurada Maria, uma coisa que eu destaquei na apostila, os irmãos vão perceber aí, uma coisa importante a se falar sobre Maria é que a bem-aventurada não tem participação no papel da redenção do homem, como defendem a doutrina católica, havendo ainda no seio católico um movimento para reconhecê-la como corredentora. Existe um movimento, embora o Papa já disse que Maria não é corredentora, que o único redentor é Cristo Jesus, há um movimento no seio católico para colocar Maria como corredentora, como participante da redenção do homem. A primeira coisa que foi feito para isso, colocar, por exemplo, a promessa da redenção, de que a culpa do pecado da humanidade não é de Eva, mas de Adão. Isso nós trabalhamos na aula passada, e isso é claro nas Escrituras, em Romanos 5. No entanto, para a doutrina católica, a Maria foi a culpada do pecado da humanidade. Maria não, Eva foi a culpada do pecado da humanidade. Portanto, Eva e Adão, ambos foram culpados. Diante disso, era necessário um homem perfeito, santo, sem pecado, e uma mulher sem pecado, para redimir a humanidade. E Maria vai então se tornar, na doutrina católica, a segunda Eva. Só que em lugar nenhum nas Escrituras, ela é apresentada como segunda Eva, em lugar nenhum nas Escrituras. Então, ela é bem-aventurada, ela tem a sua participação importante, como aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ninguém pode tirar esse mérito dela, não é verdade? Mas isso não faz dela corredentora ou medianeira de graça. Isso é obra de Cristo. Aí nós falamos na aula passada, aquela figura que apresenta geralmente na doutrina católica Maria pisando na cabeça da serpente,
é uma interpretação equivocada da semente da mulher, ou seja, ela pisará, ela quem? Na verdade seria o descendente, a descendência, ou o descendente, pisará a cabeça da serpente, falando de Cristo Jesus. A interpretação equivocada colocou Maria como pisando, sendo ela a que veio para pisar a cabeça da serpente. É uma distorção daquilo que o texto bíblico ensina. Então, depois nós temos Isaías 8,14, falando da pedra. Jesus seria aquele que é a pedra de tropeço, a rocha de escândalo ou de ofensa. Nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em Romanos capítulo 9, versículo 31 e 33. Romanos 9, 31 e 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra do tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Então, Paulo vai fazer a citação de Isaías e vai falar o seguinte: por que Israel não aceitou o Messias? Por quê? Porque eles tropeçaram na pedra que é o próprio Cristo. Depois o Isaías 28,16 também está na mesma direção. Fala assim: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. O cumprimento nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8. 1 Pedro 2, 6 a 8. Seis a 8, 2, 6 a 8. Depois o outro pode abrir 1 Coríntios 3, 11. 2 a 8 no capítulo. Capítulo 2, versículo 6 a 8, eu acho. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para que vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço, e a rocha que faz cair. Então, percebe como que Pedro ele faz a leitura de Isaías 28 e ele traz para a igreja o cumprimento em Cristo Jesus. E essa pedra preciosa, essa pedra da construção, a pedra principal de esquina é Cristo Jesus. Ela é preciosa. E depois Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 11. Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está
alicerce, a pedra fundamental, a pedra é Cristo, né? A pedra é Cristo. Depois, Isaías capítulo 20. Uma coisa que a gente tem que falar aí, irmãos, que está na apostila, deve-se observar que Cristo, como a pedra de tropeço, se dá pela sua ação sobre os incrédulos. Esse texto, mal compreendido, pode dar a ideia de um Cristo cruel, né? E que não se aplica, o que não se aplica ao caráter do Salvador. Ou seja, o fato de ele ser uma pedra de tropeço, isso não está mostrando, não deve ser mal compreendido, porque senão a pessoa pode entender um Cristo cruel. Não, ela é uma pedra de tropeço pela ação dela na vida daqueles que são incrédulos, daqueles que rejeitam a Cristo. Então, acaba então tropeçando na pedra. Tropeçaram por quê? Porque não creram. E aí tem a consequência de não crer, né? Isaías 22, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi é uma promessa messiânica. E essa promessa messiânica nós vamos vê-la repetida em Apocalipse capítulo 3, 7. Nós estudamos muitas das vezes as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? E está lá o nome da chave de Davi. E aqui é importante a gente saber o que significa isso, de onde sai isso, né? Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, a chave de Davi, quando Cristo se revela lá no Apocalipse como aquele que tem a chave de Davi, para a linguagem de quem conhece as profecias messiânicas, o que ele estava dizendo? Eu sou o Messias, eu tenho a chave prometida para o Messias. A chave é um símbolo de autoridade para governar. Então, aquele cuja profecia estava que receberia a chave para governar, o Messias receberia a chave de Davi, o próprio Senhor Jesus. Então ele fala da autoridade espiritual. Então chave aí está relacionado à autoridade espiritual, e naquele contexto Cristo se revelando como aquele que é o Messias. Os judeus rejeitaram, mas a igreja compreendeu Cristo Jesus como Messias. Outra profecia de Isaías, no capítulo 35, versículo 5 e 6, nós até pregamos isso aqui no domingo, né? Se abrirão os olhos do cego. Então, o Messias, ele deveria fazer alguns sinais. Entre alguns desses sinais, ele deveria abrir os olhos dos cegos. E nós vamos ver o cumprimento aqui em Mateus 11, 5. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são entregadas aos pobres. O que está ali é exatamente a citação do Isaías 35, cumprindo ali no ministério de Jesus, né? Aí depois nós temos Isaías 53, 5, 6. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 fala do sofrimento, do servo sofredor, né? Aquele que vai como ovelha muda para o matador, né? E aí fala que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aí nós vamos ver que Pedro vai relatar esse cumprimento em Cristo Jesus. 1 Pedro 2, versículo 24 a 25.
Isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pelas suas feridas vocês foram curados, porque vocês eram como ovelhas desgarradas. Qual é a Bíblia que Pedro está usando? Exatamente Isaías para falar, para pregar para a igreja o cumprimento em Cristo Jesus. Ele está usando o profeta Isaías. Qual era a Bíblia que os discípulos tinham? Era o Velho Testamento. Então como é que ele está usando o Velho Testamento? Apontando todas as profecias do Velho Testamento, cumprindo-se em Cristo Jesus. E o profeta messiânico de destaque é o profeta Isaías, né? Depois nós temos aí Isaías 53:9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aí nós vamos ver o cumprimento de Mateus 27, 57 e 60. Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se torna discípulo de Jesus. Até 60. Dirigiram-se a Pilato, pedindo o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo de linho. Colocou o sepulcro e ele havia mandado para a morte, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Retirou-se. Então, ele cumpre essa profecia de Cristo sendo sepultado com o rico, no sepulcro do homem rico, né? José de Arimateia. Aí depois nós temos assim, o 53:12, assim: foi contado com os transgressores. Aí nós temos o cumprimento, Marcos 15, 27 a 28. Marcos 15, 27 a 28. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Como que todos os detalhes que Deus revelou para Isaías vai se cumprindo ali em Cristo Jesus no Novo Testamento, né, irmãos? Depois nós temos Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre. O cumprimento é Lucas 24:1. Não, como é que é? No 1 Coríntios 15, 54. Deixa o Lucas 24 aí que faltou aqui o versículo aqui. 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Bom, já que encerrando essas citações de Isaías, além de Isaías, aí nós podemos citar Salmo 22, versículo 1 ao 22, que nós vamos ficar encantados com esse salmo. Salmo 22, versículos 1 ao 22.
Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu nos livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e foram livres. Mas eu sou velho e não homem, a própria dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Fostes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração, como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como cabo, e a língua que me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos, e lançam sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome e aos meus irmãos louvar-te-ei no meio da congregação. Quanta coisa nesse salmo messiânico Jesus citou na sua crucificação e aconteceu. Quanta coisa! Então a gente tem aqui o profeta Isaías como profeta messiânico, com detalhes a respeito de Cristo como Messias, e nós temos esse salmo maravilhoso. Agora nós temos um outro salmo, que é o Salmo 118, versículo 22 ao 27. Quantos irmãos acham aí? Vou pegar mais um pouco de água aqui. 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz Ataí, a vítima da festa, com cordas e louvai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Esse é um outro salmo também que aponta para Cristo Jesus. Agora Miqueias 5:1, irmãos. Miqueias 5:1, vamos ver o que ele está dizendo aí.
Reúna suas tropas, a cidade das tropas, pois é um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face, com uma vara. Também é um outro profeta que aponta para o sofrimento de Cristo. O Salmo 22 é um salmo de Davi. Então Davi está profetizando a respeito do Messias, e ele vai profetizar essa famosa frase dita por Cristo na cruz, na sua agonia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Então nós vemos essa famosa frase profetizada por Davi nas bocas de Cristo. E Cristo, ao falar aquilo ali, ele está mostrando para os judeus quem era ele, ou seja, o Messias prometido está sendo crucificado, está cumprindo nele a profecia. Ao citá-lo, Cristo não somente estava expressando a sua agonia ao assumir o peso do pecado da humanidade, fazendo-se maldição por nossa causa, conforme Gálatas 3,13, onde fala que Cristo se tornou maldição por nós, mas testemunhava de que ele era o Messias prometido e profetizado por Davi. Podemos dizer que, naquele momento, ele sofria com o desprezo do próprio povo, como José pelos seus irmãos. Lembra de como que José sofreu o desprezo dos seus irmãos? Contudo, assim como os irmãos de José tiveram um momento de arrependimento, os judeus no futuro terão seu momento de arrependimento ao reconhecerem em Cristo o Messias que eles rejeitaram. E isso nós vamos ver que há uma profecia a respeito disso, que diz assim: mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração. E eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém, como que os que choram em Haddad-Rimon, no vale do Megido. O vale do Megido, ou Armagedon. Já ouvi falar do Armagedon, onde está profetizada a futura guerra. Então nós temos isso aí, que é Zacarias capítulo 12. O Salmo 22 é um belíssimo salmo que retrata a cena da crucificação de Cristo. Alexander destaca que o cumprimento da promessa pela semente da mulher pôde ser notado nos textos de Lucas 1,35, João 1,14, 1 Timóteo 3,16 e o esmagamento da cabeça da serpente em Colossenses 2,15, Colossenses 2,15, Hebreus 2,14 e 1 João 3,8. Aí nós vemos nessas citações quem é que pisaria a cabeça da serpente. Todas essas citações vão apontar para Cristo como aquele que veio para desfazer a obra de Satanás. 1 João 3,8, Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então, é ele que veio para pisar na cabeça da serpente e não Maria. O julgamento da serpente, em Apocalipse 12, em 19, 11, 25, nós vemos o cumprimento, portanto, em Cristo Jesus. Essas outras citações embaixo não pode riscar, porque já foi trabalhado anteriormente, está fora de contexto aqui. Cumprimento Marcos 15, 16, isso aí nós já tratamos anteriormente, não pode arriscar isso aí. Bom, agora vamos para o padrinho do lado. Os irmãos vão perceber como a doutrina espírita, como que ela entende a questão do pecado do homem, o pecado original. Nós vimos pela Bíblia que o pecado original é consequência do pecado de Adão. Como que a doutrina espírita vê isso? Olha, citação aqui
de Kardec, com a preexistência. Por que preexistência? Porque para os espíritas o homem já existia antes de vir esse mundo. Há uma preexistência do homem numa outra vida. Quando ele nasce aqui, ele está reencarnando. Portanto, a vida do homem, ela tem uma vida anterior. E o que ele vai dizer? A preexistência, o homem traz ao renascer, olha a palavra de renascer, o germe das suas imperfeições, dos defeitos dos que se não corrigiu e que se trazem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal e o tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original. Ou seja, o verdadeiro pecado original para o espírito não está em Adão, está no próprio homem de uma vida anterior. Então ele nasce já pecador, trazendo seus males, uma consequência de uma vida anterior, cujas consequências naturalmente sofre, mas com diferença capital, de que sofre apenas das suas próprias faltas e não das de outros, com outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora, soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, que despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirir novos conhecimentos, e assim que, suficientemente purificado, não necessite mais de vida corporal, possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna, bem-aventurada. Ou seja, para os espíritas não tem necessidade de um redentor, Cristo Jesus. A promessa, o plano de redenção revelado por Deus nas Escrituras é um plano único que está em Cristo Jesus. No entanto, a doutrina espírita diz que o homem ele se salva por si só, pelos seus esforços. Ele não paga, ele não está aqui pela culpa das consequências ruins, por culpa de nenhum outro homem, ou seja, Adão não tem nenhuma culpa disso, a culpa é do próprio homem, e o próprio homem reencarnando e adquirindo progressos, chegará ao ponto de quê? De ser redimido. Então o homem precisa, na doutrina espírita, não precisa de Cristo para ser salvo. Ok? Outra coisa que a doutrina espírita ensina é que o próprio Satanás também vai ser redimido. Todo mundo vai chegar no patamar de elevação e redenção. Sendo que a Bíblia diz que o julgamento de Satanás já está estipulado desde o início. Ele vai reencarnar no quê? Mas esperar o quê também? Você acredita que ele não possa salvar? Mas poder melhorar aqui, vai ser a combate. Para o espírita, Jesus ele é um mestre elevado, que tem ensinos preciosos para o ser humano seguir o exemplo de. Então Jesus para o espírita é apenas um mestre. Se você seguir os ensinos de Cristo, como a forma de viver, praticando a bondade, você vai progredir, mas o sangue de Cristo não te redime. O sacrifício de Cristo é inútil na concepção espírita. E por que Deus não expulsou Satanás do lado do céu? Porque ele está lá. Como é que é? Por que Deus não expulsou Satanás do céu? Ele foi expulso. Mas ele está lá ainda. Não. Apocalipse 12 fala que ele foi expulso do céu e não tem mais acesso a Deus. Ele tinha acesso, Inclusive, lá, ele tinha acesso lá na época de Jó. ele foi lá para falar. Mas depois de Cristo vir
e redimir o homem, pagar o resgate para o homem e oferecer graça redentora, quem é Satanás para acusar aquele que Cristo salvou? Paulo fala assim: quem pode tentar acusar os escolhidos, os eleitos? Pois se é Deus quem os justifica, quem pode condená-los? Ou seja, a partir daquele momento da obra de Cristo na vida do homem, Satanás perde completamente a razão de acesso a Deus para fazer qualquer acusação, porque Cristo já cumpriu e pagou o preço para resgatar. Aonde que Satanás agora trabalha? Na mente do ser humano. A acusação está aqui. Você recebeu uma promessa de Deus. Satanás aponta Bíblia para não acontecer a promessa. Mas como é que ele sabe disso? Como que ele pode trabalhar na mente do homem, sendo que ele tem poder de acessar a mente do homem? Mas ele tem poder de acessar os pensamentos, ele joga pensamento, ele induz pensamento. O que geralmente a Bíblia fala que ele não consegue ler o pensamento do homem? Algumas pessoas falam que ele não consegue ler o pensamento, porque ele não é onisciente, mas ele consegue lançar dúvidas. Ele lança a dúvida e ele consegue, tipo assim, ele não é o pensamento. Mas ele lança uma dúvida. Aí a pessoa caiu, ficou fraqueza dele. A gente está lutando com o inimigo. Conseguiu, mas como é que se diz? Derrubar anjos, como é que se diz? Perfeitos e imortais. Porque derrubar Adão e Eva lá do jardim. Quando ele tenta Eva lá, no primeiro pecado, ele vai falar assim: como é que Deus falou? Não é bem assim. Não, peraí. Se você comer aqui, vocês vão ficar igual ele. Aí o que ele fez? Ele lançou dúvida. Aquilo ali ele lançou dúvida, ele trabalhou na mente deles. Lançou dúvida. Ele tentou lançar dúvida na mente de Cristo. Quando Cristo tinha jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, ele vai lá tentar Jesus. Eu não consigo entender porque quando Deus tem uma promessa, faz uma promessa para o servo dele, para alguém dele. Antes de acontecer essa promessa, o inimigo faz e acontece para Cristo. Mas ele ficou melhor. Ele tem as suas formas de conhecer as coisas, porque a gente, muitas das vezes, a gente fala demais, a gente expõe as coisas muitas vezes que a gente não deveria expor. A gente deve expor muitas coisas em oração, mas muitas vezes a gente acaba expondo as coisas. Então acaba se tornando vulnerável. Eu sei também que Satanás, Deus é quem vê o futuro. Satanás não vê o nosso futuro, ele não sabe o nosso futuro, mas ele sabe o nosso presente, ele sabe um monte de coisa do nosso. Sabe, porque ele é muito astuto, ele existe. É um anjo, né, que tinha disciplinado, né, então, e ele tem astúcia para trabalhar, e ele tem seus demônios que trabalham também. Por exemplo, Satanás não é onipresente, o diabo não é onipresente, ele não pode estar aqui tentando alguém aqui, tentando outra pessoa ao mesmo tempo, mas ele trabalha, ele tem os seus anjos a seu serviço, entendeu? E é exatamente assim que. Mas o resultado que é certo, Satanás não quer um pouco, né? Ele chega nas pessoas. Eu já vi, chegou um cliente meu para mim um dia falar comigo que eu senti o inimigo assim na minha frente. Frente, sabia? Ele falava com uma voz assim, meu Deus do céu, Jesus, olha, eu estou vendo Satanás aqui na minha frente, como é que pode um negócio desse? Eu impressionado, eu sentia, Deus me dá essa coisa, eu não consigo entender. Mas aqui, o negócio do Satanás, isso tem que perguntar ao Robin lá quem que vai reencarnar. Porque para a pessoa tem que reencarnar para poder aperfeiçoar. Não é isso? Ele ficando certinho, corrigidozinho. O diabo vai reencarnar em quem para ele poder acertar a onda dele? Quem vai ser a combate? Misericórdia. Agora, Isso só tudo. E esse cliente meu, eu vou chegar para ele e vou dizer para ele, meu amigo, procure Deus.
Eu senti, parece que era Deus. A batalha espiritual, ela acontece, e ela acontece no campo da mente. Acontece no campo da mente. Você tem ideia como é que o inimigo trabalha? Aí eu agi com ele, como se não tivesse percebido. Mas eu estava ali, um cagaço aqui dentro do meu coração. Eu falei, eu tenho que manter a serenidade, sabe? Eu estou vendo aqui que o negócio aqui não estava bom. Não estava, eu estava sentindo que era o próprio inimigo que estava falando. A gente tem que buscar muito discernimento de espíritos, porque o discernimento de espírito faz você discernir se você está lidando com o ser humano ali apenas ou se tem alguma ação espiritual por trás, agindo, usando aquela pessoa até para atingir a gente. Eu acho que eu já contei para os irmãos aqui uma experiência que eu tive com relação a isso. Uma vez que eu comecei a sentir algum cheiro de cigarro, já contei isso para vocês, né? Não? Cheiro de cigarro, não digo cheiro de cigarro, de nariz, cheiro de cigarro, sem enxofre, cigarro, sei que é um cheiro esquisito. Algumas vezes que eu ia orar com algumas pessoas na igreja, tem muito tempo, eu comecei, principalmente quando eu orar com uma pessoa assim, eu sentia aquele cheiro, e aí eu percebi que não era coisa normal, não tinha ninguém fumando ali, não era nada, eu pensei, isso aqui é um espiritual. Aí eu comecei a perceber que Deus estava me dando uma forma de discernir a presença de espíritos através disso. Isso aconteceu algumas vezes. Aí um dia eu falei assim, eu preciso que alguém ore comigo para me vencer isso. Eu estava dando assistência à igreja lá em Durandé na época, eu chamei os irmãos lá depois, eles oraram comigo aqui. Expliquei para eles o que estava acontecendo, eles oraram comigo. Quando eles oraram comigo, eles começaram a orar, eu comecei a sentir o cheiro. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, foi assim, agora que eu vou resolver essa parada de vez. Meti o joelho no chão e comecei a repreender o espírito, comecei a orar, repreender. Quando eu comecei a repreender, eu senti o cheiro. Senti o cheiro, aí eu fui repreendendo, usando a autoridade do nome de Jesus, aí escutei uma voz: vai-te, Satanás. Aí naquele momento eu entendi que Deus tinha dado a vitória. Glorifiquei o Senhor, encerrei a oração, peguei a Bíblia. Senhor, fala comigo aqui. Quando eu abri a Bíblia, sabe onde? Quando Jesus falou para Satanás da tentação assim, vai-te, Satanás. E naquele momento Satanás deixou. E ali eu venci. Era uma batalha espiritual que eu estava tendo. Entendeu? E como que o inimigo estava agindo, mas como que o poder de Cristo Jesus, do nome dele, né, é capaz de nos fazer vencer todas as batalhas. Esse cliente meu, ele é uma pessoa muito ciumenta. Ele tem ciúme da filha, tem ciúme da mulher, tem ciúme. Então eu fiz um trabalho com o irmão dele e eu não comentei com ele, porque eu vejo que ele deixa o inimigo usar ele, levantar a forma. Eu nem comentei com ele, porque o irmão tinha pedido para eu fazer um trabalho com o irmão dele. Ele ficou sabendo, acho que o irmão chegou a comentar comigo, menina, para quê? Ele se transformou comigo, começou a me tratar assim, meio grosseiramente, sabia? E eu falei, cara, eu estou sentindo que ele está sendo usado pelo inimigo, o inimigo está usando. Mas aí eu comecei a tratar ele como se eu não tivesse entendido nada. Aí ele foi melhorando, eu fui em oração no joelho, ele foi melhorando. Uma vez vocês falando isso aí, eu quis fazer igual aquele discípulo que foi repreender o inimigo, que apanhou lá e correu com uma vai estar na pista. Eu conheci ele, eu vi cabelo, depois conversando com ele, ele dá uma brecha, eu olho com ele, aí estou conversando, daqui a pouco começou a falar coisa com coisa. Não, Gabriel, você está lembrado, rapaz? O demônio falou com a gente que disse isso aqui. Eu sei, falando na sua mente. Meu irmão, tchau, eu tô indo embora, saiu, agora você não, agora o irmão, daqui a pouco, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou apanhar aqui na rua. Mas não fala para você, sabe? Agora vamos responder as perguntas aí, irmãos. Quem respondeu para nós a primeira pergunta? De acordo com o texto de Alexander, a promessa da salvação, essa primeira promessa, né, promessa da salvação, que na verdade essa primeira promessa da salvação,
Era condicional ou incondicional? Incondicional. Incondicional. Por quê? Aí você tenta entender por quê? Porque ela está relacionada a Cristo Jesus. Ou seja, é impossível que Deus minta e que Deus deixe de cumprir a sua promessa. Ele falou assim: olha, o descendente vai vir e vai julgar Satanás, vai desfazer as obras de Satanás e vai redimir a promessa do descendente. O inimigo tentou de todos os jeitos impedir, mas Deus é fiel a cumprir a sua promessa. Então, ela foi incondicional porque não está condicionada ao homem. A vinda de Cristo para pagar a exigência para o resgate do homem foi feita a Cristo Jesus, né? Ele veio e, portanto, é impossível de não cumprir. Qual das promessas do profeta Isaías mais te chamou a atenção e por quê? Tragada foi a morte, porque põe fim naquela, como é que se diz? Nosso maior medo de todo ser humano, como é que se diz, né? Não, a promessa é aquela promessa do profeta, né? Que a morte seria eliminada, arrebatada. Porque, como é que se diz? Essa aí hoje é a maior luta, né, do ser humano. Primeiramente, a gente luta, né, para a gente poder estar vencendo e adquirir a salvação, né? Mas a morte sempre, né, como é que se diz? É aquela coisa que ali na hora, né? Mais alguém escolheu alguma outra parte? Acho que essa é maior. Essa é maior. Também? Eu também concordo com ele, que essa é a maior promessa na fim da morte. Aí depois é nova vida, acabou, assim, tudo, não tem mais. Eu coloquei a promessa do nascimento de Cristo através da Virgem, porque ali foi a encarnação do Verbo. Então eu coloquei porque, como de forma tão milagrosa, Deus, ele se encarna no ventre de uma jovem e nasce como homem para resgatar a vida do homem. Então, para mim, essa promessa, os irmãos, cada um, né, vai chamar a atenção dos irmãos, para mim foi essa parte. A doutrina espírita ensina que o pecado original se dá por causa do pecado dos espíritos do homem em vidas anteriores. Isso concorda com as Sagradas Escrituras? Não. Qual a aplicação prática desse estudo? Que a salvação é incondicional e que Satanás luta noite e dia para socorrer o plano de Deus e já tem sua sentença decretada desde o início. Mais alguém? Colocou alguma coisa diferente? Qual a lição prática que nós podemos tirar? A salvação é incondicional. Eu coloquei assim, ó, conscientes da oposição de Satanás, devemos rejeitar toda doutrina que não condiz ou coaduna, né, com a salvação pelos méritos de Cristo. Por que nós vemos? Nós vemos a salvação prometida em Cristo Jesus, né? Cristo como aquele que é a semente. Então a salvação, toda e qualquer doutrina que não coaduna com essa verdade bíblica da salvação em Cristo Jesus, nós temos que rejeitar. Não importa quem está trazendo, não importa se a intenção é boa, se não está coadunando com a verdade das Escrituras, nós não podemos aceitar, devemos rejeitar. E dentro do contexto que nós estudamos aqui, nós citamos o exemplo do Espiritismo. Por que nós rejeitamos o Espiritismo? Porque a doutrina espírita não coaduna com a doutrina da salvação revelada nas Escrituras. Certo? A próxima aula, nosso próximo estudo, próxima semana, salvação anunciada. Vamos trabalhar a salvação anunciada. Não esqueça de ler os textos sugeridos aí, tá?
Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui, irmãos? Eu queria só contar uma experiência que meu pai viveu dentro dessas tentações que o inimigo faz, né? Meu pai teve um momento muito difícil na vida dele, muito difícil, muito difícil. O inimigo pelejou muito com ele, contra ele, né? E ameaçou, marcava dia para matar ele, falava que ia matar, e perturbou muito a vida dele. E atormentou tanto a vida dele que ele falava assim, ele conta que ele estava no banheiro tomando banho, o inimigo falando com ele, assim, perturbando ele, falou assim: você acha que eu não tenho poder, não? Vou te mostrar, se eu quiser eu acabo com tudo isso aqui agora. Eu vou apagar a luz agora para você ver. E na mesma hora a luz foi embora. Ele falando do seu pai. A luz foi embora. Entendeu? E ele falou antes da luz, a luz foi embora realmente. Para nós lá em casa, a luz foi embora. Mas para ele, o inimigo tinha falado antes de acontecer. Para atormentar e para mostrar para ele. Ele tinha poder. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus supera qualquer astúcia do inimigo, né? E para a honra e glória de Deus, ele foi liberto, restaurado. Antigamente eu falava para mim, Satanás, demônio. Quer falar mais sobre? Eu falo para ele, não, eu tinha até medo. Hoje eu não tenho mais esse medo, não. Quem não tem que ter medo de nós, tem medo de Deus. Nós temos que ter fé no Deus que nós servimos. Fé no Deus que eu sirvo, sabia? Exato. Não tem que ter medo dele, não. Amém, né? Sim, aí, mas você começou a comprar o negócio e não terminou. A gente só tem que tomar cuidado, irmão, sabe o que é? É para não entrar na paranoia. Tem gente que, se tomar uma tropeção, o inimigo passou o pé em mim. Passou o pé em mim aqui para me derrubar. Aí tudo que acontece, que são coisas naturais, que nós estamos sujeitos, né? Ao inimigo. Então tem gente que vê mais a ação do inimigo que a ação de Deus. Agora, irmãos, o crente em Jesus, o inimigo vai agir mais na vida do crente do que o próprio Espírito Santo está dentro do crente. Tem gente que fala mais na ação do inimigo do que na vida, da ação de Deus na vida dele, né? Então, o vizinho seu lá de baixo, lá, é tudo para ele.